planejamento dos recursos. Peraí, só um momento. Oi, Raíssa. Então, eu pretendia lançar hoje, só que Samuel pediu um tempo mais para ele fazer as atividades. Então, eu vou fazer o seguinte, para não atrapalhar vocês, eu vou lançar a nota dos que eu tenho, e aí eu considero a de Samuel depois. Então, provavelmente hoje vai estar lá, no Classroom. Michael, mais ou menos, né? Se fez as atividades, pode ser. Já é um 8. Tô brincando. Mas, como eu falei para você, né, eu levo muito em consideração o esforço de realmente fazer as atividades. Então, vamos lá. Vamos começar com a... Você ficou em relação a quê, Eliton? Tipo, como fazer a curva ou como classificar realmente? Como fazer aquela última classificação? Entendi. Como classificar? Eu recebi algumas dúvidas em relação a isso. De como fazer a classificação. Eu vou fazer o seguinte. Se sobrar tempo ao final dessa aula, eu posso fazer com vocês novamente. Ou então, no começo da próxima aula, eu anoto aqui, para a gente começar a ver a gente começa a aula vendo isso, como a gente faz aquela marca no gráfico, não é isso? Como, tipo assim, determina quem é classe A, quem é classe B, quem é classe C, não é isso, Wellington? Pronto, ok. Então tá, combinado assim. Bom, então deixa eu apresentar minha tela para vocês. Vixe, meu filho tá ali, desesperado, me chamando. Vixe. Bom, faz parte. Bom, como eu falei para vocês, eu não vou conseguir gravar porque não tenho mais essa possibilidade. Alguém deve ter entrado antes de mim. Se alguém tiver aí essa opção, por favor, tá? Por exemplo, eu acho que Giovanni, ele aparece como organizador da reunião, ou talvez esteja para Giovanni a opção de gravar. Se ele puder verificar, eu agradeço. Mas como eu falei para não aparece não, na opção de gravar. Não, né, Giovanni? Então, não tem problema. Que às vezes, por exemplo, eu acho que Elito já conseguiu gravar uma vez, ficou, né, com ele, mas se alguém conseguir visualizar, eu agradeceria, tá? Bom, então tá. Então a gente continua vendo um tópico sobre planejamento e controle de estoque. Alguém falou, peraí, gente. Certo, não se preocupa, Raíssa. No final da aula eu dou uma lida e vejo se alguém saiu, se precisou sair e etc. Bom, então a gente vai continuar vendo planejamento e controle de estoque. Hoje a gente vai ver também um método de previsão da demanda. Eu diria que é um método de previsão da demanda interna, tá? Que é o MRP, que ele calcula a necessidade de cada item de um material, de um produto, quer dizer, para ele ser produzido. Então, é um método muito utilizado justamente para que a organização não compre demais ou compre menos e consiga manter aquele equilíbrio que a gente sabe que um gestor de estoque necessita ter, tá? Então, vamos começar a nossa aula relembrando um pouco dos tipos de estoque que a gente viu lá nas primeiras aulas, tá? Na primeira aula, se eu não me engano, a gente viu os tipos de estoque, né? Justamente para saber em que se dá o controle, o planejamento e controle de estoque. Temos a matéria-prima, que é um tipo de estoque, que são os materiais básicos e necessários para a produção do produto. Todas as empresas têm algum tipo de estoque de matéria-prima, né? Temos os produtos em processo que nem são matérias-primas e nem são produtos acabados, eles ainda estão, né, em fase eles estão parcialmente acabados, em fase de construção. Então, se classifica também como um tipo de estoque.
Temos os produtos acabados, que esses já foram produzidos, né, mas ainda não foram vendidos, e as peças de manutenção, que são as peças ou componentes utilizados para manter os equipamentos fabris, né. A gente viu alguns exemplos, inclusive, né, nas primeiras aulas, como o óleo da máquina, muito utilizado também, alguns parafusos que vão ser utilizados nas máquinas para fabricar o produto, não o parafuso que vai no produto, mas aqueles que são utilizados para as máquinas. Esses são os tipos de estoque que a gente tem. E na mesma linha, além dos tipos de estoque, a gente também precisa conhecer os níveis de estoque que a organização tem. Temos o estoque, né, que fica entre um nível médio e máximo, que é considerado um estoque confortável. É aquele período em que a empresa está muito bem abastecida, não precisa se preocupar com a falta daquele material, daquela matéria-prima para fabricar um certo tipo de produto. Então, muitas organizações, elas desejam trabalhar com esse estoque confortável e manter um nível médio máximo de estoque, mesmo que isso acarrete custos, como a gente viu, né? Temos aquele estoque, o estoque de segurança, que nem é aquele estoque que está entre o zero e o mínimo, é um estoque mínimo a médio, aquele considerado tipo para avisar a organização que ela precisa repor aquele determinado estoque daquele produto. Então, quando chega aqui nesse nível, é um alerta para as empresas se programarem para fazer um pedido, né? É um período ideal de solicitação, compra e entrega, para que ela não passe para o próximo nível, que é o estoque em zona crítica, né? Então, um período de alerta e possíveis ações emergenciais e podem acarretar em algumas consequências negativas para a organização, né? Como, por exemplo, comprar matéria-prima mais cara, porque ela vai precisar comprar, por exemplo, geralmente o fornecedor vem de fora, né? E aí, vem de fábrica, vamos botar de fábrica. E aí, requer um tempo, né, para essa fábrica entregar esse produto, às vezes até produzir esse produto. Então, ela não vai conseguir comprar de fábrica nesse período aqui, provavelmente, porque está muito apertado, muito justo, não vai conseguir. E aí, ela vai comprar no primeiro lugar que ela encontrar, né? E provavelmente o preço vai ser diferente. É diferente você comprar em uma fábrica que comprar em um varejo, ou até em uma distribuidora, em alguns casos. Tem até casos que a distribuidora é melhor do que a fábrica, como o caso que eu falei para vocês acho que é da fábrica da Johnson, da Procter & Gamble, PG, que o meu aluno, ele disse que às vezes compensa mais comprar do distribuidor do que da fábrica, porque a fábrica requer uma quantidade mínima. E aí, às vezes, a quantidade mínima que a fábrica requer é muito para a empresa dele. Então, às vezes, não compensa ele comprar aquela quantidade mínima e sobrar no estoque dele, né? Mesmo pagando pouco. E aí, o que ele faz? Compra do distribuidor que não tem esse pedido mínimo. Então, tem essas coisas. Como o Jefferson mesmo relatou para a gente uma vez, né, que na empresa dele acontecia essa questão de que quando o estoque estava aqui, em zona crítica, em relação à embalagem, que às vezes nem é na zona crítica, né, Jefferson? Me lembra. Era realmente quando estava zerado, que ia se atentar para fazer o pedido e prejudicar o andamento das outras atividades. Então, é sempre bom a organização sempre montar. Pode falar, Jefferson. Quando já não tinha mais, era que fazia pedido. Pior, né? Pior, não é, Jefferson? Tipo, aqui pelo menos ainda tem, né, o alerta, assim, dizendo, nossa, tá acabando. Aí no seu caso era quando acabava mesmo, né? Então, é sempre bom a organização, né, fazer esse tipo de gráfico. Inclusive, na próxima aula a gente vai aprender a fazer um gráfico de estoque, mais conhecido como um gráfico de dente de serra, porque ela consegue visualizar os níveis de estoque reais, né, do estoque que ela tem e se planejar em relação à demanda dela, o que ela precisa comprar, fazer essa reposição.
para que não tenham consequências negativas, não percam clientes, não percam vendas. Então, a gente também entra, né, depois de ver os tipos e os níveis de estoque, a gente vê alguns pontos que, inclusive, a gente já viu, mas vamos relembrar, tá? Por que se estoca, né? Tem, sim, o lado positivo de se estocar, nem sempre é tudo negativo, nem sempre tudo é custo, né? Então, muitas empresas, elas realmente preferem estocar porque elas para lidar com as incertezas do mercado. O mercado está constantemente mudando, principalmente agora, né? Nesse período, desde que começou a pandemia, o mercado vem sofrendo muito em relação à falta de matéria-prima. Então, ela quer se resguardar, ela não quer ter o risco de não ter esse produto no estoque dela, então ela vai estocar sim. E também como estratégia, como também eu já falei para vocês, estratégia de quê? Meu principal concorrente não trabalha com estoque, mas eu vou trabalhar com estoque porque o cliente, quando for buscar nele, vai ter que esperar um tempo, 40 dias, um mês, para receber aquele produto, porque aquele produto ele vai fabricar. E eu já vou ter ali aquele produto. Então, quando o cliente for lá no concorrente e ver que não pode receber imediatamente, ele vem para mim e ele percebe que ele vai receber imediatamente. Então, é uma estratégia, sim, que as organizações podem utilizar para captar clientes, manter o cliente, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes acontece muito de você ir numa loja que você geralmente compra e você compra porque você sabe que sempre tem aquele determinado produto que você deseja. Então, é uma estratégia, né? E, às vezes tem produtos cosméticos, também acontece muito isso. Em algumas há uma variância alta em relação ao cosmético. Por exemplo, a gente pode ir no supermercado hoje e no outro dia ou na outra semana não encontrar o mesmo produto, né? E já outros, como farmácia, geralmente sempre tem aqueles mesmos produtos, até com preço diferenciado, né? Então, pode ser também uma estratégia. E qual é a função do administrador em relação a essa gestão do estoque? É não permitir faltar e também não permitir o excesso. E aí, nessa função, é realmente encontrar o equilíbrio entre o excesso e a falta, né? Para realmente não pecar em nenhum e nem outro. O estoque visto como estratégia, quais seriam os pontos que a gente poderia contemplar? Melhorar os serviços ao cliente, como eu falei para vocês, né? Ao dizer ao cliente que a empresa tem aquele produto já disponível, vai entregar um nível de serviço alto para aquele cliente. Então, aquele cliente vai receber rapidamente aquele produto. A economia de escala. Como é que ocorre a economia de escala? A estratégia do estoque em relação à economia de escala. Às vezes, a empresa, ela produz tanto aquele produto que ela encontrou maneiras de fabricar aquele produto com um custo menor. Mas, para isso, ela tem que fabricar o quê? Em grande quantidade. Então, grande quantidade, o que é que significa? Que aquele estoque vai estar abastecido. Mas, para ela, está compensando, porque na produção ela consegue diminuir o custo, que equilibra com o custo que ela vai ter no estoque. Então, ela consegue fazer esse equilíbrio. O mercado consumidor e também em relação à demanda, né? E também relacionado ao quê? As contingências. Esses dois pontos estão muito interligados, que é o período de pandemia. Já contei para vocês, né, que muitos comércios, muitas empresas conseguiram sobressair nessa pandemia porque tinham estoque. O setor de matéria-primas foi altamente, principalmente em algumas determinadas matérias-primas, foi altamente afetada, né? Então, aquelas empresas que ainda tinham estoque conseguiram sobressair e atender a demanda do mercado naquele momento. Eu lembro que eu acho que eu contei para vocês, não lembro, mas vou contar novamente. Desculpa se eu sou muito repetitiva, mas estava na época comprando, há um ano, na verdade, comprando um sofá, e aí muita falta de tecido de sofá, muita falta, as empresas dizendo, o mostruário tinha 3, 4 opções,
o que para uma fábrica de sofá não é, assim, não é o ideal, né? 3, 4 opções de tecido, e eles dizem, não, porque o fornecedor da gente não está mais fornecendo, tá, falta matéria-prima, falta esse tecido, enfim, então, nessas situações, quem tinha matéria-prima, né, conseguiu sobressair. Temos também alguns conflitos, tá, interdepartamentais em relação ao estoque, tá, e isso também entra o quê? O desafio do administrador, o desafio do administrador em relação a esse equilíbrio. Por quê? Porque temos, cada departamento, né, tem o seu objetivo, né, por exemplo, o departamento financeiro realmente tomar conta do quê? De que não se invista muito no que não compensa, né? Ele vai estar ligado em relação ao quê? As perdas por obsolescência, porque se perder, se estocar, o estocar já é um custo, né? Então, o departamento financeiro já fica ligado. E se tem muito estoque, o risco é maior de que aqueles produtos se percam, seja por validade, seja porque o local não é apropriado para armazenar aquele tipo de produto, enfim. Então, vai ter uma perda financeira aí, vai ter uma perda de capital investido, e aí o departamento financeiro não quer. Mas, por outro lado, né, o departamento de produção, como nesse exemplo aqui, ele não quer correr nenhum risco de falta de material. Então, por isso que ele quer manter, né, um alto estoque. Então, há um conflito aí, né, o departamento financeiro quer diminuir os custos aí, em relação a esse estoque alto, essas perdas que podem acontecer, mas o departamento de produção não quer arriscar de faltar material para a produção. No departamento de compras e departamento financeiro, sempre com o departamento financeiro, né? Departamento de compras e departamento financeiro. O departamento de compras, a gente sabe que se compra maior quantidade, tem o quê? Tem um maior desconto, né? Como eu falei para vocês em relação a P&G, que se tem uma quantidade mínima e compensa se você for comprar naquela quantidade, né? Já o departamento financeiro, ele não vê assim em relação a isso. Por quê? Porque ele pensa, né? Por que comprar maiores quantidades, mesmo tendo um desconto, se eu não vou utilizar, e por outro lado, eu vou ter o quê? Um custo de armazenagem, vou ter um capital investido muito alto nisso, podendo estar investido em outras áreas. E da mesma forma, o departamento de vendas. O departamento de vendas que é o quê? Que é entrega rápidas, uma boa imagem e melhores vendas. E para que a empresa alcance isso, entregas rápidas, tenha uma boa imagem e melhores vendas, ele precisa o quê? Ter um alto estoque, né? Entrega rápida. Se o cliente vai procurar um tênis no site, se aquele tênis estiver ali disponível na plataforma, a empresa vai poder entregar, mas para que ela entregue, ela tem que ter no estoque, né? Então, temos também esses conflitos que o administrador tem que encontrar o equilíbrio e realmente, eu acho que, na verdade, eu acho que é um papel de conscientização em cada departamento do que deve ser feito, né? A gente sabe que cada um tem as suas responsabilidades, querem atingir os seus objetivos em relação à organização, mas se precisa de um equilíbrio, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Jefferson, na sua empresa você vê algum conflito desse tipo? Não sei se no seu setor ou no setor que você tenha conhecimento. Em relação a estoque alto, professora? Sim, para manter um estoque alto em relação a determinado produto, matéria-prima. Tem sim, é o que eu falo também, como exemplo da embalagem. Tem embalagem que tem estoque muito alto e não tem saco. Aí se perde. Entendi. Se perde, agora vai ter que fazer alguma coisa com elas, porque elas só estão ocupando espaço no estoque e não vão utilizadas mais, porque o produto já saiu de linha. Eita, aí é bronca. E as embalagens geralmente são feitas para aquele produto, não é isso? No caso da sua empresa? Isso, porque vem essa informação.
É porque vem informação nutricional, vem o nome, QR Code, só serve para aquele produto, porque tem as opções dele. Nossa, e é bem personalizado, é bem específico. E aí você já Muito bem personalizada. E a empresa já encontrou alguma alternativa? Não sei, assim, eu acho que a gente vai ver uma forma de devolver ao fornecedor para reciclar ela, entendeu? Fazer algum processo para não perder totalmente, assim. Entendi. Realmente tem que ver, né? Porque deve ser já foi, né? Uma perda grande, né? Financeira em relação a isso. Então, E são caríssimas. nossa, eu acho que tem que prestar atenção nos estoques dessa empresa, Jefferson. Assuma aí o controle, Jefferson. Vamos assumir o controle, Jefferson. Acho que você é o indicado, viu? Eu tenho medo, professor. De verdade, eu tenho medo, Deus me livre. Porque já aconteceu tantas coisas, né, nesse setor que a pessoa fica tipo, será que eu dou Eu conta? assumo qualquer outro setor, mas por favor, não esse setor de estoque aí, por favor, eu rezo. Quando fala que vai colocar alguém, eu fico rezando para não citar meu nome. Eita, Jefferson. Não, mas eu acho que você daria conta, Jefferson. Eu acho. De verdade, eu acho que você daria conta. Se você, por acaso, um dia assumir, me informe, tá? Pra eu ficar torcendo por você. Bom, então, o desafio, né, da gestão de estoque, está aqui o administrador numa balança, é justamente o quê? Atingir não, né? Entregar ao consumidor o maior nível de serviço, não deixando faltar o produto. E, por outro lado, temos a empresa, que ele deve também, né, trabalhar para reduzir os custos, né, em relação ao quê? A armazenagem, ao custo de estoque, que, no caso, ele não pode ter um estoque elevado. Então, realmente, é uma balança aí que ele tem que encontrar esse equilíbrio. E aliado a essa busca, né, por estar aí se equilibrando nessa gangorra, temos alguns métodos, que, por exemplo, o método da curva ABC é tá? Na curva ABC a gente consegue identificar quais são os produtos que têm maior valor para a organização. Aliada à curva ABC, que eu posso até trazer para vocês, tem outra curva que é no mesmo sentido da curva ABC, mas eu acho que ela é a XYZ, que ao invés de classificar em relação ao valor investido naquele estoque, ela vai dizer a frequência que aquele produto sai da organização. Então, também é uma forma de organizar o estoque. Então, se aquele produto sai com maior frequência, a organização vai ter um maior controle sobre o que ela tem que estar aí comprando, né, periodicamente, organizando em relação à compra. Então, alguns métodos são aliados, né, a essa gestão de estoque. Outros também, né, como outras formas de equilibrar a produção enxuta e a produção puxada, que a gente viu nas primeiras aulas, através também do just in time, dessa filosofia. Então, é possível fazer esse controle desse estoque, produzindo quando há uma demanda real daquele produto. Só que para isso a gente tem que ter, né, a gente viu que tem que ter o quê? Tem que ter fornecedores muito confiáveis, tem que estar sempre em comunicação, tanto com os colaboradores como os fornecedores também, para que quando realmente aconteça essa demanda, a organização consiga produzir esses produtos. Outros métodos também são os métodos de previsão de demanda, que média móvel ponderada, média móvel, giro de estoque, são todos métodos que a organização pode utilizar para planejar e controlar os estoques dela. Hoje a gente vai ver um método que é o MRP, que ele faz uma previsão de demanda interna, ou seja, ele prevê quais são os materiais necessários para construir um produto e possivelmente produzir uma demanda, um lote, tá, completo daquele produto.
Então, é muito importante, né? Um exemplo aqui, por exemplo, quando uma organização quer produzir uma caneta, tá? Então, para produzir uma caneta, ela tem que levar em consideração o quê? Tem que levar em consideração a tampa, tem que levar em consideração o refil, né, que vem dentro, essa ponteira aqui, geralmente que é de aço, né? A tampinha aqui, o corpo também, a marca que deve ser inserida, né, no corpo, no transparente da caneta. Então, o que é que o MRP faz? Ele prevê a quantidade de materiais que necessita para produzir uma caneta. E aí, dependendo da demanda da empresa, ela multiplica, né, pela quantidade que a empresa está demandando. E o MRP também leva em consideração o quê? Para cada componente desse, para se construir uma caneta, precisa de construir antes, né, os componentes dessa caneta. E para cada componente da caneta, leva um tempo para construir. Por exemplo, uma tampa dessa leva uma semana para ser produzida. Então, o MRP vai levar em consideração essa uma semana para poder se juntar à caneta. Então, é bem interessante esse método do MRP, que a gente vai ver agorinha, já. E aí, falando da importância, né, da matéria-prima e tal, eu coletei algumas matérias que falam sobre a falta de matéria-prima, né, e desde que começou a pandemia, na verdade, a gente consegue identificar as consequências que tem gerado. Então, por exemplo, aqui, ó, a falta de matéria-prima afeta a produção industrial, isso foi publicado há 4 dias, né? Outra, escassez de matéria-prima é nova realidade do mundo e levará tempo para ser resolvida. Então, a falta da matéria-prima começou, né, a gente começou a ver os impactos lá no começo da pandemia e a gente vê as consequências até hoje e que os estudiosos dizem que ainda vai levar um tempo para ser resolvida, né? Então, olha, escassez de matéria-prima ameaça a competitividade industrial na pandemia, falta de agroquímicos o Brasil enfrenta. Aqui diz que o fechamento de portos pode comprometer vendas de Natal. Então, imagina a loucura que vai ser em relação porque muitas empresas, né, elas importam as matérias-primas, principalmente da China. Então, todos aqueles... Falou de Natal, a gente já liga em quê, né? Todos aqueles artigos natalinos. A gente pode pegar um artigo natalino e ver na embalagem que é made in China. Então, vai ser um pouco comprometido, vai haver falta no mercado. Então, essa falta da matéria-prima, eu sei que é um período atípico de pandemia, né? Ninguém esperava isso, mas é só para a gente ver a importância que quando se falta a matéria-prima, como os setores são afetados pela falta da matéria-prima e, consequentemente, né, o cliente, o consumidor final, a sociedade perde com isso. E nem falando dos artigos que não são básicos, né? Falando até dos artigos que são básicos, como a alimentação. Sabe que os preços também podem ser comprometidos, né, com a falta de matéria-prima, né, sobe os grãos, muitos grãos são transportados via marítima, pelo modal marítimo, então pode ser que seja afetado os preços de alguns grãos, então tudo isso é impactado. Pode falar. Um exemplo disso agora que está acontecendo é a falta do peito de frango. Você não encontra peito de frango. Eu trabalho com isso, sabe? Então, tá difícil. Onde encontra o peito de frango, o ano passado era R$6. Você encontra o peito de frango a 17 hoje. Tá muito caro. E qual é a justificativa? Não justificativa, né? Mas qual o motivo que seria? A queda da produção. Pela falta por exemplo, do milho, da alimentação das aves? Poderia ser um? Pode ser, não sei. O que eu vi aqui foi a falta da produção mesmo. Uhum, entendi. Acho que tudo isso está ligado, né? E tipo, quando sobe, né, a alimentação das galinhas, das aves, né?
É porque o pessoal tá usando mais frango agora também, devido ao aumento da carne, né? Aumentou muito a demanda. E também em relação a isso, né? A lei da oferta e da demanda, ou seja, quando alguém começa, quando a sociedade começa a consumir um determinado produto, ele tende a subir o preço, né? Mas realmente, tá? Essa semana eu vi no mercado esse preço mesmo, 17, 19, tá? Muito alto mesmo. E aí, cada vez que eu vou no mercado, eu fico pensando, assim, nossa, onde é que a gente vai chegar, né? Com esses aumentos, porque é muito notório. É verdade, Elton. Tá tudo muito interligado, né? Não dá para separar em relação a isso, mas eu fico realmente muito preocupada. Aonde a gente vai chegar, né? Bom, e aí a gente entra, né, no tópico de previsão de demanda, fazendo uma perguntinha. O que é que interfere na previsão da demanda? O que é que pode interferir? Padrões básicos de comportamento que podem ser estimados por métodos de previsão, ou seja, quando o consumidor ele muda o comportamento, né, e ele geralmente ele seguia aquele comportamento e ele de repente muda porque, não sei, ele viu que vamos supor, a questão fitness, né? Hoje em dia tem muita gente preocupada com essa questão, e aí muda totalmente a alimentação em relação a isso. Já aparece o quê? Produtos que atendem a essa demanda. Temos aqueles whey, né? Outros produtos sem açúcar, enfim. Então, aquele consumidor que estava acostumado a consumir, aquela empresa que estava acostumada a dar a um cliente um produto não fitness, ela percebe uma queda na demanda dela. E aí ela vai procurar as causas, os motivos, pesquisar um pouco, até conversar diretamente com seus clientes e percebe, os seus antigos clientes, e percebe que houve um comportamento uma mudança de comportamento, naquele padrão de comportamento. E aí aquela previsão que ela tinha em relação às suas vendas não vai ser mais executado, não corresponde à realidade dela, né? E outras variáveis aleatórias também que são impossíveis de prever, como um exemplo da pandemia. Impossível de prever, né, uma pandemia. A gente pode dar indícios, né? No começo de janeiro do ano passado, a gente tinha alguns indícios, alguns casos desse vírus. Eu lembro que eu viajei, eu fui para a Espanha para defender minha tese, e aí a gente já tinha alguns casos do coronavírus. A gente via muitas pessoas, principalmente asiáticos, usando máscaras, mas geralmente eles já usavam máscara, mas tinha maior quantidade. Mas eu nunca iria imaginar que a gente poderia estar vivendo o que a gente está vivendo até hoje, né? Então, é uma variável aleatória impossível de prever, né? E eu corri um risco também de ter sido contaminada, né? Infectada naquela viagem, porque o vírus já estava presente. Quais são os métodos de previsão de demanda? Temos os métodos qualitativos, que são baseados em opiniões, ou seja, o setor mesmo, né, com a experiência, pode opinar em relação ao método, precisa não dizer, olha, estou sentindo que no mercado, pode acontecer, né, com a experiência, estou sentindo que mês que vem a gente vai vender muito, porque, olha só, a galera tem consumido muito esse conteúdo que se refere a isso, né, que também é uma visão de quem vivencia o negócio. Pode também fazer o quê? Perguntar aos clientes opiniões em relação à demanda. Pode-se ter, sim, uma previsão de demanda formada em relação à opinião e baseada no feeling, no sentimento, né, que tem a ver com quem vivencia o negócio. E temos os métodos quantitativos de previsão, que aí se utilizam as ferramentas estatísticas, dados reais, programação de produção, cálculos matemáticos para se fazer. A gente vai centrar, né, a partir dessa aula e na aula que vem, nesses métodos quantitativos, tá? E aí a gente começa a utilizar, a ver o MRP, como eu falei para vocês no início. Só que antes disso,
eu quero diferenciar para vocês o que seria uma demanda dependente e uma demanda independente, tá? Para a gente entender lá na frente o que seria a previsão, o método MRP que a gente vai ver. Aqui seria esse quadrinho. Esse círculo não, é mais oval, né? Essa forma oval que representa o A seria o produto, tá? Que essa empresa produz. Vamos usar o exemplo de uma mesa, tá? Então, vamos supor que aqui esse é o produto de uma mesa e a organização, ela tem que produzir, vamos supor, 4 mesas, tá? Ela tem que produzir 4 mesas. Só que para produzir 4 mesas, ela precisa primeiro saber quais são os materiais que ela vai usar para construir uma mesa. E aí, quando ela determinar os produtos de uma mesa, ela multiplica por 4, né? Então, vamos fazer qual seria aqui a previsão da demanda para essa empresa fabricar uma mesa. Uma mesa, o que é que ela precisa? Ela precisa de um tampo, né? No caso, aqui poderia ser tá? Vamos imaginar um exemplo hipotético. E aqui ela precisa de quê? De 4 patas, 4 pernas, né? Pernas da mesa? Acho que utiliza, né? Essa nomenclatura, 4 pernas ou 4 patas? Acho que é perna, né? 4 pernas. Me digam. É perna, né? Hein, gente? É 4 pernas. É pernas. E 4 pernas da mesa, né? Então, uma mesa, ela precisa, para ser construída, ela precisa do quê? De um tampo e de 4 pernas. Só que para fazer as 4 pernas, ela vai precisar, por exemplo, de 2 parafusos, exemplo, tá, gente? De 2 parafusos, e vai precisar de um tornilho. Tá, um exemplo. E para o tampo, ela vai precisar de 3 parafusos e de dois tipos de vidro. Então, esse é um modelo moderno da nossa mesa. Então, a gente tem o quê? Tem 2 tipos de demandas aqui. Temos uma demanda independente, que estão relacionadas aos bens finalizados, e aqui nesse quadrinho, temos as demandas dependentes, que são o quê? São as matérias-primas, partes do componente, submontagens. Então, a gente poderia classificar, né, diferenciar esses 2 tipos de demanda pelo que a gente, pelo que vocês estão visualizando aqui. Então, demanda dependente é que vai depender de quê? Vai depender da demanda independente. Ela sempre vai depender da quantidade da demanda dependente, do que se pretende finalizar, construir, produzir aqui na demanda independente. E aí, a gente começa a ver o MRP, que essa nomenclatura em português significa o cálculo das necessidades de materiais. Ele vai calcular as necessidades futuras dos itens do componente. Ele vai fazer justamente essa arvorezinha aqui, olha, das necessidades para se construir um produto, para se produzir um produto. Então, ela vai calcular essa necessidade, tá? Então, o primeiro passo para se montar o cálculo das necessidades de materiais é a construção da árvore ou da estrutura do produto, que é justamente isso que a gente fez aqui anteriormente. Então, nesse exemplo, a gente vai produzir uma lapiseira, uma determinada lapiseira, que tem, né, a nomenclatura de CP207. E aí, ela é considerada o pai dessa árvore. Não tem árvore genealógica, então é bem parecida. Ela vai ser o pai, e os filhos, né, vai ser todos aqueles itens que precisam-se para compor o pai. Para se construir uma lapiseira, na árvore, nessa estrutura do produto, a gente vai precisar de um corpo externo, de uma presilha de bolso, de um miolo, 207, do corpo da ponteira, do guia da ponteira e da tampa. Esses são todos aqueles materiais que a gente consegue ver, né, num lápis, né? São todos os materiais que a gente consegue ver, né? Só que
a gente sabe que para construir, por exemplo, o corpo externo, a gente precisa de outros componentes. E aí vai se desmembrando essa árvore, esses itens esses itens filhos dentro da árvore. Para se produzir o corpo externo, o que é que a gente precisa? A gente precisa de um plástico ABS e também de um corante azul. Ok, então, a partir daqui, a gente precisa de algo mais? Não. Então, encerra a árvore do item, né, do corpo externo. Só que aqui no miolo, olha, a gente vai precisar de mais coisas. Para o miolo, a gente vai ter que ter o miolo interno, que também, ó, vai se desmembrar em outros materiais. Olha como é complexo, né? Para a gente ter uma ideia. Vai precisar de outros materiais. Além disso, para se fabricar o miolo 207, a gente vai precisar da borracha e da capa da borracha e do grafite 0,7 miligramas. Para se fabricar a borracha e a capa de borracha, vamos ter outras necessidades, que é o fio da borracha e a tira de 1 miligrama. Então, aqui a gente vê a complexidade que é para se construir um produto, né, em si. E tudo isso, cada componente desse tem um tempo de produção, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, para se produzir o plástico ABS e o corante são 3 semanas, tá? Então, deve-se calcular, deve-se levar em consideração essas 3 semanas para que ele chegue no momento em que o corpo do miolo vai ser produzido. Para que quando o corpo do miolo for produzido, ele já tenha esses 2 materiais aqui, já lá pronto para ser produzido e não parar a produção, esperar chegar, e etc. Depois de construir essa árvore, essa estrutura do produto, tá? A gente vai fazer a explosão das necessidades. E o que seria a explosão das necessidades? Essa estrutura que a gente viu anteriormente, ela vai responder 2 perguntas. Quais componentes são necessários para produzir um produto? E quanto de cada item filho são necessários para produzir um item pai, né? A gente vê aqui isso perfeitamente nessa árvore, o que seria, né, essas 2 perguntas. O que, quais são os componentes e quanto cada um. E isso se dá o que? A explosão das necessidades brutas, tá? Então, a gente faz uma tabelinha mesmo, um quadro em que a gente vai determinar a quantidade e se isso vai ser produzido ou se vai ser comprado. Então, olha só, a gente quer produzir 1000 lapiseiras. Só que para produzir 1000 lapiseiras, a gente precisa de quê? De 1000 corpos externos, 1000 presilhas, 1000 miolos e 1000 corpo de ponteira, 1000 guia da ponteira e 1000 tampa. A gente vê isso por que 1000? Porque se a gente vai construir 1000 lapiseiras, vai ter que ter 1000 de cada um dessas da primeira linha aqui, né? E aí, olha, vamos pegar aqui essa da tampa. Para produzir 1000 tampas, para produzir uma tampa, ele precisa de 2 gramas de uma tira, não é isso? E aí, ele precisa de 1000 tampas. E aí, aqui, a gente já vê o quê? Peraí, da tira 0,1, né? Que é 0,1. Então, a gente já vê o quê? Olha, que ele multiplicou, não sei se vocês estão entendendo, ele multiplicou, né, 2 gramas por 1000, 2 gramas por 1000, e chegou que ele necessitaria, para produzir 1000 tampas, de 2 quilos dessa tira aqui. E aí, ele vai fazendo isso para cada componente, de acordo com o que ele diz aqui, olha, no plástico ABS, ele diz que ele precisa de 10 gramas do plástico ABS, só que ele precisa de quê? De produzir 1000 corpo externo. Então, quanto é do plástico ABS que ele vai necessitar? De 10 quilos. Então, ele fez aquela multiplicação, né? Então, ele vai fazer isso para cada componente. E aqui também ele vai dizer se isso vai ser produzido ou se ele vai ser comprado, tá? Se ele vai ser produzido, tem que levar o quê? Em consideração o tempo que cada componente desse vai ser produzido. Então, aqui na lapiseira, se a lapiseira, ela tem que estar pronta na semana 13, vamos dar um exemplo aqui, tá? Na semana 13, quer dizer que todos esses itens aqui, que vem aqui, ó, depois, né, antes,
depois, ele deve estar pronto pelo menos na semana 12, para que quando chegar na semana 13, tudo isso esteja aqui disponível para ser construída a lapiseira. É um pouco complexo, né? Mas é um passo a passo, realmente, e é isso que o setor de PCP, de Planejamento e Controle da Produção, faz. Ele faz isso para cada produto que uma empresa produz, para que não falte nada, para que seja tudo bem especificado. E aí, depois, né, de fazer essa explosão das necessidades brutas, a gente vai para o escalonamento no tempo. E é justamente o que eu estava explicando para vocês, o escalonamento do tempo. E é que vai responder à pergunta de quando. A lógica é comprar no último momento possível, justamente para quê? Para não ter esse acúmulo de estoque, para não bagunçar tudo, né? Então, olha só. Aqui, olha, se é tempo de obtenção. A lapiseira, né, tem um tempo de obtenção de 1 semana. Deixa eu ver, vamos lá. O corpo externo na segunda semana e na pesquisa de bolso na primeira semana. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os itens que para serem produzidos ou comprados devem levar em consideração o tempo de obtenção. Então, aqueles produtos que demoram um pouco mais, até 2 semanas para ser produzidos, né, eles devem ter pedido com 2 semanas de antecedência à produção da lapiseira. Então, o corpo externo, assim como o corpo externo aqui, olha, vai ser produzido 2 semanas antes da lapiseira. É algo óbvio, né, de se entender, para que quando chegar no tempo de produção da lapiseira, tudo isso esteja adequadamente posicionado. E fazer isso para cada um dos tipos de produto. Geralmente, claro, a organização tem o conhecimento desse escalonamento, do tempo de obtenção de cada um dos produtos que vai ser produzido. Então, ela consegue organizar isso perfeitamente, né? Dentro de uma tabelinha, ou até mesmo de um sistema que tem softwares já disponíveis que faz isso perfeitamente. Depois, né, de fazer o escalonamento do tempo, a gente vai organizar isso nos tempos de estrutura do produto, tá? Então, olha só, é justamente a liberação das ordens para que sejam produzidas ou compradas cada um dos itens que se precisa. Então, na semana, a gente pegou uma semana aqui 21, tá? Semana 21, ó, ele tem como meta entregar as 1.000 lapiseiras conforme o pedido. Só que até chegar a semana 21, deve se organizar, né, para que as ordens sejam liberadas e as coisas sejam produzidas para que realmente, na semana 20, seja produzida as 1.000 lapiseiras. Então, olha, a partir da semana 12, se vai liberar uma ordem de compra de 50 gramas de corante preto. Na outra semana 13, liberar a ordem de compra de 1.000 capas de garra. E também liberar a ordem de compra de 7 quilos de plástico ABS. E por que isso? Por que vai liberar a ordem de compra na semana 13? Porque na semana 14 está previsto a produção de 1.000 corpos de miolo. E para produzir os corpos de miolo, a gente viu que o quê? Olha, corpos de miolo. A gente precisa das borrachas, do miolo interno e do grafite. Então, na verdade, olha só, do corpo do miolo, a gente vai precisar do plástico e do corante. Então, a gente percebe o quê? Que ele começa a liberação dos produtos, dos itens de compra e de produção do final da árvore. Então, claro, a gente vai produzindo esse para ir subindo e estruturando o que a gente precisa realmente para montar essa lapiseira. Vocês estão entendendo a lógica do MRP? Que ele começa aqui de baixo, vai produzindo, depois do corpo do miolo, provavelmente ele vai construir o quê? O miolo interno. Aí, para produzir o miolo interno, o corpo do miolo, ele já vai estar pronto, então ele já pode ser, já pode liberar a compra aqui desses outros itens ou a produção, como aqui ele vai mostrar, ó. Ordem de compra de 1.000 suportes de garra. Aqui é o suporte de garra, olha.
também foi liberada a compra aqui, junto com a produção de 1.000 copos de miolo. Na semana seguinte, ele vai comprar 1.000 molas e 3.000 garras. E na 16 é que ele vai produzir o quê? Os miolos internos. E vai liberar a produção de 10 gramas de corante azul. E aí, sucessivamente, cada semana, ele vai liberar uma ordem de compra ou ordem de produção, dependendo do tempo em que cada componente leva para ser produzido ou para ser comprado. E vai liberando ordem até ter o quê? Aqui na semana 19. Na semana 19, ele vai ter que ter o quê? Todos esses componentes aqui, ó. Todos esses componentes na semana 19 vão ter que estar prontos para na semana 20, produzir a lapiseira e na 21 ele fazer a entrega dessas lapiseiras. Então, é tudo muito planejado em relação a as ações que devem ser liberadas ao longo, né, de 6 meses ou até de um mês. Essa semana pode até diminuir mesmo para dias, dependendo da capacidade produtiva da empresa, do produto que ela produz. Então, é como se fosse uma agenda em que vocês anotassem, tá? Em ordem de prioridade, o que vocês precisavam fazer, até em relação ao curso de vocês, né, de administração. Tem algumas disciplinas que vocês precisam pagar antes de cursar outras disciplinas. Então, vocês primeiro precisam pagar essa para avançar para o segundo estágio. Mesma coisa acontece aqui. Você não pode montar um lápis sem antes ter os componentes desse lápis. Então, antecede várias etapas para se formar esse lápis, né? Então, depois de se fazer, né, esses tempos de estrutura de produtos, a gente faz o cálculo das necessidades líquidas. É bastante passo a passo, né, de se fazer no MRP, mas a gente precisa fazer as necessidades líquidas. Por quê? Porque, às vezes, a empresa tem no estoque o que ela precisa, ela não precisa comprar. Então, ela já tendo no estoque, não precisa liberar a ordem de compra, né? Então, um exemplo seria o seguinte: o corpo externo tem uma necessidade bruta para a semana 20 de 1.000, como a gente viu anteriormente, tá? Só que no estoque, tá? O estoque projetado disponível na semana 20, está dizendo que tem 200 corpo externo. Então, ela não vai ter a necessidade de fabricar, de produzir essas 1.000. Ela vai ter uma necessidade de obtenção, de fabricação de 800, porque ela vai diminuir do que ela já tem, né? Da necessidade do que ela já tem. Então, ela só precisa fabricar 800. Além de tudo isso, todos os cálculos que a gente fez anteriormente, a gente ainda precisa se atentar a isso, de ver o que se tem no estoque para se fabricar exatamente o que se precisa e não ter o quê? Uma perda, não ter uma sobra, não ter um custo de uma recompra, por exemplo, né? Então, faz isso para todos os componentes, tá? Dos itens filhos, desse primeiro, e pode fazer para os demais também, se tiver, né, esse estoque projetado. No caso, eu peguei aqui da semana 20, que é o que se precisa para produzir a lapiseira. Esse daqui seria outro exemplo, né? Por exemplo, o que se tem para a semana 19, que é uma semana anterior à semana 20, e aí faz a mesma coisa, olha, tem um estoque, né, tem uma necessidade de 600 do miolo interno, mas eu tenho um estoque de 250, eu diminuo e tenho efetivamente que comprar, produzir 350. Então, essa seria, né, a montagem passo a passo do cálculo das necessidades de materiais, muito útil e muito utilizada, e, na verdade, né, imprescindível para organizações que trabalham em relação à produção, à manufatura. E o último tópico da nossa aula seria esse tópico que deveria estar anterior a isso, mas tudo bem, que seria em relação ao comportamento da demanda, tá? Quais são os tipos de demandas que a gente encontra hoje em dia? Temos aquela demanda constante, que não tem variação significativa de consumo ao longo do tempo, né? Então, são aquela demanda que realmente não muda
mesmo que mude épocas, mude estações, né, frio, quente, não muda, aquela demanda é constante, e temos aquela demanda variável, que há uma variação significativa no consumo no decorrer do tempo, aumentando ou diminuindo de acordo com as necessidades dos clientes, como, por exemplo, a tendência, sazonalidade e ciclicidade. A tendência, ela vai mostrar a direção básica do consumo, que pode ser aumento ou diminuição ou estacionária, e em relação à tendência a gente vê muito a moda, né? A moda geralmente segue uma tendência que a gente viu a época do tie-dye, quando veio essa tendência, todo mundo estava pintando as blusas, né, daquela forma colorida. Agora a gente vê o quê? Do pop-it. Não sei se vocês já viram, mas aqui em casa já alcançamos o pop-it, que é uma tendência, todo mundo começou a adquirir, e aí mostrou um aumento, né, em relação a um determinado item. Sazonalidade, ele vai mostrar o comportamento das alterações de consumo que se repetem em um intervalo curto de tempo, né? E a ciclicidade, alterações de consumo que se repetem dentro do intervalo longo de tempo, normalmente em décadas. Ciclicidade, a moda também pode ser cíclica, na verdade a moda é cíclica, ou seja, que essa moda da tie-dye não é algo novo, né? Mas ela vai e volta. Então, algumas coisas que a gente vê que não estava mais na moda e volta. Então, isso é o quê? É algo cíclico, né? Que se repete ao longo de tempos e décadas. E a sazonalidade é em curto tempo, que a gente pode ver o quê? Que os períodos que a gente tem de Natal, Páscoa, que se consome muito, que é um aumento na consumo, mas naquele período curto de tempo, né? Chocolate na Páscoa, né? A gente sabe que as empresas de Cacau Show que fabricam esse tipo de produto, elas já trabalham com essa sazonalidade. Ela já sabe que naquele período ela tem que o quê? Que contratar mais colaboradores, tanto para a fábrica como também para a venda, para estar as lojas, né? Contratam aquelas pessoas que ficam lá ali falando dos ovos de Páscoa, e porque realmente o consumo, a demanda aumenta bastante nesses tempos. Então, temos esses tipos de previsão de demanda, e com isso nós encerramos a nossa aula de hoje sobre previsão de demanda, sobre alguns tópicos da previsão de demanda, o MRP, e na próxima aula a gente continua vendo alguns métodos, especificamente média móvel ponderada, média móvel, giro de estoque, rotatividade, gráfico de estoque e etc. Se tem alguma dúvida, quer acrescentar algo mais? Tudo ok até aqui? Então tá, então deixa eu fazer rapidinho nossa chamada pra gente ir lá. Ali está, Daniel está, Dariana está. Dariana, você estava muito caladinho hoje. É porque eu entrei na metade da aula, eu falei, não vou falar não. Senti falta. Edivaldo estava, eu acho que ele saiu, mas ele estava, eu vi ele, vou colocar a presença. Elaine, Eliton, Giovanni, Inara, Jacqueline, Israel não está. Ok. Jefferson, João Henrique não está. Júlia está. Mairane trancou. Mariana. Professora, Oi. Israel está sem internet e João Henrique, ele tomou vacina ontem e ele teve muitas reações. Aí por isso que ele também não está presente. Ok, muito obrigada, Elaine. Eu vou colocar a justificativa, tá? Aqui neles. Tá. Rayan está, Raíssa está. Raíssa teve que sair, né? Mas ela avisou, porque a internet dela. Ruth está. Silvano está. E Samuel está. Foi Israel, né? Que você falou. Professora Jéssica. Jéssica. E Michel também, faltou eu chamar, mas eu já botei.
Então tá, gente. Então, bom dia para vocês, bom resto de semana e se cuidem muito, tá? Ô, professora, só mais Oi, uma dúvida. Como vai ser a nota agora dessa segunda unidade? Vai seguir a mesma linha da primeira? Sim, Elaine, vai seguir a mesma linha da primeira e provavelmente, talvez, tenha um formulário com 10 questões que vai contar como parte da nota, não vai ser a nota completa, tá? Então, vai ser atividades mais esse formulário. Ok? Certo, ok, muito obrigada. Nada, Você tenha um bom Elaine. dia, uma boa semana, viu? Obrigada, Elaine, para você também. Tchau, professora. Bom